Sextou, Silmar César Miller. Bom dia. Muito bom dia, Otávio Sesc Júnior. Muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Sextou. Sextou. Tem sol, tempo bom, frio à noite, quentinho, calorzinho de dia, temperatura agradável, tanto para dormir como para passar o dia. E o fim de semana parece que vai ser assim. Vamos saber daqui a pouquinho na previsão do tempo, da Clima Tempo com a Luísa. Que conta para a gente nessa sexta-feira dos destaques aí do mercado econômico e das commodities agrícolas? Tavinho, o mercado de commodities deu uma melhorada hoje, depois de 2 dias de fortes quedas. Hoje, ao contrário do que acontece nas sextas-feiras, quando normalmente o mercado dá uma acomodada, o pessoal está um pouco mais otimista hoje, está tudo subindo aqui. Estou vendo soja na Bolsa de Chicago com alta de 0,5%, milho também sobe 1,3%. Trigo alta também de 1 ponto percentual, né? Um produto que caiu muito nos últimos dias, está buscando uma pequena recuperação hoje. Algodão na Bolsa de Nova York também sobe 0,4%. Café, que havia caído ontem, está com uma boa recuperação nesse momento. Café arábica 2,8%. Açúcar também volta a subir 1,1%. Suco de laranja, esse sim tem mantido uma sequência de altas nos últimos dias, continua hoje, nesse momento com alta de 0,9%. Cacau também sobe, é um mercado que está com estoques apertados em termos globais, por conta de problemas dos países africanos, que são grandes produtores de cacau, especialmente a Costa do Marfim. O cacau vem sinalizando já há algum tempo preços bastante elevados e hoje não é diferente, subindo 2,1%. Na contramão aqui, o boi gordo, Tavinho, infelizmente, aí continua aí tateando o fundo do poço, não se sabe se já chegou lá. Nesse momento está com um preço estável na B3, mercado futuro aqui em São Paulo. Eu já estou vendo aqui que no mercado físico, Tavinho, tem novas quedas nessa sexta-feira, de ontem para hoje, não é pouca coisa. Araçatuba, por exemplo, caindo, que é um preço referencial aqui para o Sudeste, 1,9% de queda, R$260 arroba. Queda em Cuiabá também, norte do Mato Grosso, Rio Grande do Sul também com queda no preço do boi vivo. Enfim, o cenário do boi continua preocupante também. Bom, mercado financeiro, dólar subindo, já está querendo voltar aos R$5. Está com alta de 0,6% agora há pouco, 4,99, quase beirando os 5. Índice Bovespa, mercado futuro de ações na B3 com leve queda, 0,1%. Petróleo subindo, 0,8% nesse momento, $76,40 o barril do tipo Brent, que é parte da referência aqui também para os preços da nossa Petrobras. Esse é o retrato do mercado nesse momento, Tavinho. Ô, Silmar, fala nisso, tem uma polêmica no ar aí que a Petrobras já há algum tempo quer explorar lá a foz do rio Amazonas, né? E ali é um banco de corais, ou então uma área de preservação marinha, de recriação de várias espécies marinhas, não sei bem. Mas a Petrobras agora está entrando com um pedido para desbloquear o IBAMA e querer explorar a área. Me parece que é uma área muito rica, né? Que tem um potencial muito grande aí de produção de petróleo. Pois é, estando na polêmica, por causa da divisão em ministérios aí do governo, o governo dividido em relação a essa questão. Lembrando que a Petrobras faz parte também do mesmo governo, o Ministério do Meio Ambiente é contra, acha que tem impactos ambientais, ou pode ter impacto em um acidente, por exemplo, só que fica a 170 quilômetros da costa, né? É um pouco difícil de acontecer algo assim, mas é lá na direção da foz do rio Amazonas, então tudo isso leva um questionamento com relação primeiro, a viabilidade ambiental disso. Segundo, quanto à necessidade. O pessoal que é contra está lembrando que a Petrobras tem outras opções, aí explora petróleo em alto mar aqui sem impactos ambientais. O que vai incomodar lá perto do rio Amazonas? Tem necessidade? Petróleo continua sendo uma coisa estratégica, o mundo não está mudando para outros tipos de energia. Enfim, a polêmica é grande, Tavinho. Com a polêmica ocorre dentro do próprio governo, não se sabe ainda qual é a sequência disso. O fato é que está causando muita discussão dentro da própria esfera governamental. E isso me faz lembrar uma notícia recente também que eu li, não sei se foi Noruega, que país que foi, que tem uma área de florestas lá, que decidiu, que também é rica, tem potencial para muito petróleo, mas optou por não explorar em função exatamente disso que você acabou de falar. O mundo não está mudando para outras fontes de energia, alternativas mais limpas, etc. e tal. Então estava previsto uma exploração lá, não lembro qual país foi, mas é uma companhia grande. Acho que foi a Noruega, sim. A Noruega tem uma zona de floresta muito grande.
Acho que foi mesmo. Me parece que sim, não tenho certeza, não. Então, mas vai de encontro ao que você comentou agora com relação a essa área aí que nós temos lá na foz do Rio Amazonas. Bom, desemprego aumentou, primeiro trimestre, taxa ficou em 8,8%. O IBGE diz que isso é comum de janeiro a março, porque terminaram os contratos temporários de fim de ano. Eu não sei de contrato temporário que vai até abril, não. Contrato temporário, para mim, pega para trabalhar lá em dezembro, no máximo começo de janeiro. Pois é, chamou atenção essa explicação do IBGE, porque normalmente isso termina lá em janeiro, pelo menos, né? O pessoal que entrou para as festas de fim de ano acaba sendo desligado em janeiro, mais tardar. Não tem por que esperar até março, por exemplo. E, claro, tem aquele período pré-carnaval, sempre é um período aqui de queda, né? Na busca por empregados. Então, isso, em parte, explica essa taxa aqui, que ficou em 8,8%, cresceu em relação ao quarto trimestre, o índice de desemprego, e ficando 2,4% abaixo do mesmo mês do ano passado. Enfim, dos 16 de 27 estados mostrando esse desempenho negativo. E eu estava vendo aqui a lista desses estados, está mais lá para o norte e nordeste, está vendo? Ou seja, lá a situação parece bem mais complicada em relação ao sul e sudeste do país, onde o índice é um pouco melhor do que esse que a gente vê por lá. E o que chama atenção nesse levantamento do IBGE, que eu sempre gosto de acompanhar de perto, é a quantidade do grande número de informais. Sabe? 39% de toda a força de trabalho ocupada são chamados informais, ou seja, não tem carteira assinada, não tem nada, é um índice alto, e isso, claro, preocupa bastante. E eu estou vendo aqui que as regiões onde predominam os informais é a mesma, essa que eu acabei de citar, as regiões norte e nordeste. De longe, aqui são os que têm os índices mais elevados, bem mais elevados que o sul e o sudeste do país, ou inclusive o próprio centro-oeste, que tem um índice baixo de desemprego, por exemplo, por conta do próprio agronegócio, né, que é uma força grande aqui em termos de ocupação de pessoal nessa área. Enfim, são dados que não são lá muito animadores, porque o índice ainda é elevado. Embora é bom lembrar também que nós chegamos a 14% de desempregados, 8,8% até parece de bom tamanho quando a gente comparar com o passado. Mas essa questão aí de regiões mais pobres do Brasil, que você citou, o Nordeste, o Norte, por exemplo, é uma coisa endêmica, né, que precisa ser tratada de uma forma diferente. Eu me lembro que em várias idas por lá, conversando com as pessoas, o Estado, seja ele município, Estado ou governo federal, é o grande empregador nesses lugares. Emprega aí de 70% a 80% da população. Quem não tem um emprego público está à mercê de contratação temporária ou de abertura de vagas. E com um detalhe importante, você citou a questão do agronegócio aqui no sudeste e sul do país e centro-oeste. Lá, muita gente não quer ter a carteira assinada para não perder Bolsa Família e outros benefícios do governo. Então, a pedra filosofal aí do Merlin, lá da espada do rei Arthur, está cravada lá e ninguém consegue arrancar e mudar a situação. Então, essa é a radiografia, essa é a fotografia dessas regiões mais pobres. O problema tem que ser tratado de forma diferente, senão vai continuar sempre assim, não é? É verdade, Davi. Tem um setor que emprega bastante no Nordeste, mas em parte também é um tanto informal, que é o setor da fruticultura, né, que cresce muito, emprega muita gente, porque é um setor que precisa muita mão de obra. Aliás, é o setor do agronegócio que mais emprega mão de obra, né? Eu acho que só se compara aí com o setor, por exemplo, de frangos, por exemplo, também tem muita mão de obra ocupada, especialmente mulheres, aqui no sul do país. No Nordeste, o índice de ocupação é muito grande nesse setor da fruticultura, que reina no Nordeste, os principais polos de produção estão por lá, né? Pernambuco, Bahia, lá mais para cima também, Ceará também, tudo são grandes polos de exportação de frutas, inclusive, que são muito ricos, se emprega bastante gente. Mas tem uma parte também que é informal, né? Porque são produtos sazonais, né? Não tem emprego fixo o ano inteiro, né? Então isso realmente complica um pouco nesse índice da informalidade. Em geral, todos os estados do Nordeste brasileiro são grandes produtores de frutas, aí, de frutas de qualidade para exportação. Essa é uma característica da região. Vem cá, e temos o IBC-BR aí, a prévia do desempenho do PIB, o Produto Interno Brasileiro, caiu 0,15%, o mercado esperava 0,30%, mas o indicador tinha mostrado um crescimento de 3,3%, então ficou em 3,31%
em 12 meses. Se fosse Flamengo e Fluminense, como teve agora recentemente, está empatado, né? Olha, eu diria que surpreendeu até positivamente, né? Teve esse pequeno recuo de março em relação a fevereiro, né? 0,15%, mas veio até melhor do que era esperado. Esperava uma queda maior, né? 0,30%. Veio 0,15%, na metade. E o acumulado aqui chama atenção porque ele é bastante positivo, até eu diria acima da expectativa. Por exemplo, sobre o trimestre anterior, um crescimento de 2,4%. É um índice bastante positivo, ou seja, estamos falando do primeiro trimestre de um ano, que normalmente é fraco em termos de crescimento econômico, né? Primeiro trimestre do ano, mas cresceu em relação ao último trimestre de 2022, que normalmente é de crescimento mais alto, função de festa de fim de ano e todo esse tipo de atividade. Então, 2,4%. No ano acumulado, 3,87%, que também é extremamente positivo. E o acumulado de 12 meses, conforme você citou aí, 3,3%. Eu diria que está de bom tamanho, está até acima da expectativa, isso surpreendeu muita gente. O setor de serviços aqui também ajudou a movimentar muito essa área. Eu diria que o agronegócio também, porque é uma época de grandes colheitas e com safras grandes esse ano, isso também ajuda a empregar muita gente. Não só lá no campo, né, Tavinho, mas todo o complexo. A gente sabe o que significa o agronegócio. É o que vem antes, dentro e depois da porteira da fazenda. E todos os três setores estão andando bem esse ano, né? Com bastante demanda, por exemplo, por máquinas agrícolas, isso movimenta as indústrias na cidade, indústrias de tratores, de colheitadeiras, tudo isso ajuda a empurrar para cima o nosso produto interno bruto, que é o caso que está sendo mostrado aqui nessa prévia do chamada IBC-BR do Banco Central. Ok, sexta-feira, um bom final de semana para você. Já tem cardápio para o fim de semana ou não? Ainda não, estou pensando ainda, vamos ver. Acho que eu vou descer e vou fazer um peixinho lá embaixo, na beira do mar. Tá bom, tranquilo. Até segunda, então. Bom final de semana para você. Bom final de semana, até segunda-feira. Tchau.